Olá, meus queridos, e olha, neste direto do túnel do tempo, eu tenho uma situação que deixou perplexa todas as pessoas que eu conheço. Não houve uma pessoa sequer que concordou com essa atitude tomada pelo presbitério. Não houve ninguém. Foi um comentário geral de repúdio à atitude tomada. Quer saber? Fica conosco até o final desse vídeo. Olá, queridos, sejam todos bem-vindos. Somos Podcast, começando agora mais um episódio. Aqui quem vos fala, Pastor Júnior. E como sempre é de costume, triplo C, curta, compartilhe e comente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações que você vai receber de antemão tudo o que nós publicarmos aqui, tá? Queridos, eu quero trazer um assunto, gostaria muito do seu comentário. Você tem um certo tempo na Igreja Cristã Maranata e você presenciou, você viu, você vivenciou isso aqui. Eu gostaria muito do seu comentário, porque isso que aconteceu foi algo que abalou a estrutura e a gente precisou colocar muitos panos quentes. Os pastores precisaram agir assim, de uma forma, meu irmão, olha, vamos crer em Deus, vamos continuar na batalha, Deus é conosco, não olha para isso, olha para Deus, e foi algo assim, muito difícil de ser contornado, tá? Foi difícil, tá? Direto ao ponto, irmãos, eu quero dizer uma coisa a vocês, tá lá? Vamos lá. Bom, isso aqui trata-se do passamento, né? Isso aconteceu no ano de 2019. Isso é o passamento da Jurama, né? Barros Gueiros. E eu queria prestar aqui, né? Toda a minha solidariedade ao enlutamento da família, que com certeza esse luto fica, ele permanece, né? Por muitos e muitos tempos, até leva para a vida toda. A questão não é isso, a questão é outra coisa, tá? Então, respeito a ela, ao pastor Gideuti, né? Mas esse fato a gente precisa trazer. O que foi que houve? Eu vou ler e depois a gente vai tirar as nossas conclusões em relação a isso, tá? Então, agradecimento, convite, dia 14 de abril de 2019. Agradecimento. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz, como de trombeta, que como trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Então aí diz, Egedeti, Vitano Nogueira, sua filha Jurama, o seu genro Albert, os netos, Jonathan, Sara, demais familiares sensibilizados agradecem as manifestações de pesar, carinho, de apoio recebido no passamento de Jurama, mãe e avó, né? Ocorrido da manhã no domingo, dia 7/4/2019. Ponto 1. Os templos da Igreja Cristã Maranata estarão abertos a todos para uma palavra do pastor Gideuti que será transmitida via satélite para o Brasil e para o exterior na manhã desse domingo, dia 14, às 10 horas, de 10 às 11, no período da Escola Bíblica Dominical. Aqui tem uma questão, sabe? Ao mesmo tempo que eu vejo valentia, me causa estranheza uma pessoa enlutada ainda querer falar. Não é? É muito estranho isso. A pessoa enlutada ainda querer dar uma palavra. Eu não sei nem se ele deu essa palavra aí. Enfim. Mas, bom, seguindo a determinação e orientação, os cultos dessa noite serão a cargo dos pastores das igrejas locais, ou por via satélite, cujo assunto será relacionado à gloriosa vinda de Jesus. Aí, ponto 3. Comunicamos ainda que a nossa próxima quarta-feira, dia 17/4, esse é o ponto que eu queria falar com vocês. Será retransmitida uma mensagem que foi proferida pela irmã Jurana Barros Gueiros, como responsável à época pelo trabalho de senhora no Brasil e no exterior.
O convite é extenso a todos. Observação. Os eventos marcados serão testemunhos de fé para a glória do nosso Senhor Jesus. Depois ele segue com a circular. Bom, quero tocar no ponto 3. Qual é a questão, Matos? Vamos lá, vamos refletir aqui. Corta para mim, tá? Corta para mim. Então veja só, Matos. Eu tinha um tio que era pastor. As pessoas que eram mais velhas, todas elas diziam que a gente não poderia ter um quadro de um familiar que morreu, porque isso era idolatria, tá? Não podia ter um quadro disposto numa estante, numa cômoda, tá? Num criado mudo, não podia ter um quadro com a foto da pessoa que tinha partido. Ocorre, meus queridos, que isso era muito rígido e quando você recebia a visita de irmãos que viam aquela foto, imediatamente já chegava para o pastor, já comunicava e o pastor depois já vinha falar com a gente, olha, isso aí é idolatria, isso não pode, a obra é assim, e você tinha que largar de mão, jogar fora, queimar, o que quisesse, todas as fotos que tinha, joga fora, desfazer, e tudo, tudo, tudo. Então esse foi um ensino trazido para todos nós, que na época todo mundo engoliu, né? Todo mundo aprendeu isso aí. Mas veja só, aí o que acontece? Acontece isso aqui, ó. Comunicamos ainda que na próxima quarta-feira a irmã Jurama partiu. Mais uma vez, meu respeito a ela, não tem nada a ver com ela. Tem a ver com a atitude da igreja que chama Maranata. Não tem nada a ver com a Jurama, que é uma pessoa digna de todo respeito, tá? Então, comunicamos ainda que na próxima quarta-feira, dia 17 de 4 de 2019, será retransmitida uma mensagem que foi proferida pela irmã Jurama. Então, qual é a situação aqui? Ora, se não se pode ter num quadro a foto do seu familiar que partiu, como é que se admite uma pessoa que partiu de igual forma e ela pregar para você? E pregar mundialmente. A extensão da escola bíblica dominical, mundialmente. Para mais de 200 países, que é o alcance da igreja que chama Maranata, segundo ela mesma disse, né? Meus irmãos, quando esse assunto veio, primeiro que ninguém queria vir, ninguém queria ir para o culto. E a gente teve que fazer um trabalho específico com as igrejas. Não, meu irmão, vamos lá, olha, importante obedecer. E fomos circulando. Meu irmão, quando os irmãos viram aquela situação, ficaram estarrecidos com o que aconteceu. Digo mais uma vez, não é a irmã Jurama que partiu para o Senhor, mas a atitude do presbitério de colocar no satélite uma pessoa que partiu para pregar. Ora, se não podia um quadro, como é que podia uma pregação? Como isso pode acontecer? Então as pessoas começaram a ver, irmãos. Esse é um exemplo que eu queria trazer para você, porque uma irmã pediu para falar sobre isso. Que ela ficou só, se eu preciso resgatar esse assunto. E aí, hoje, uma pessoa colocou no grupo e eu, opa, aproveitei a oportunidade para falar. Veja, qual é o problema? É quando você ensina uma coisa, mas na hora de praticar você faz outra coisa totalmente diferente. A pergunta é: se você tivesse colocado uma mensagem da sua esposa e publicado para as senhoras da igreja local vissem a mensagem, era depois de ter partido para o Senhor. Quando chegasse esse assunto lá, o que é que eles iam fazer com você? Você ia ficar disciplinado, rapaz. Você ia chamar você como de praxe. Eles gostam de chamar doido, biruta. Chamam você de doido. Ia perder logo o ministério de cara.
Mas, como foram eles que fizeram, porque o importante é obedecer. Mesmo que isso seja uma aberração, mesmo que isso seja contra a Bíblia, ou mesmo que isso seja contra aquilo que eles mesmos pregam. Que este é o fato. E este é o fato. Meus queridos, esse foi uma coisa estarrecedora. Mas isso aí, irmãos, serve para mostrar. Você já viu aquele ditado? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Sim ou não? Sim. Então você vai percebendo que uma coisa é o que se fala e a outra coisa é o que se vive, né? Por exemplo, muito se proíbe árvore de Natal, o vinho de Páscoa. E aí, no advento da rede social, as pessoas pegaram, né, a foto da Jurama Gueiros, a filha, lá, árvore de Natal, etc e tal. Eu não tenho nada a ver com a vida dela. Nada a ver. Eu estou falando do estudo da Maranata com a prática da família Gueiros e daquilo que eles fazem. Você está entendendo, meu irmão? Aí, dentro desse contexto, o que é que você precisa fazer como pastor? Apagar o fogo, né? Não, meu irmão, olha, é isso mesmo, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí depois vem uma aula falando sobre o quê? O importante é obedecer. Olhe para o homem, não olhe para Deus e não olhe para o homem. E não olhe para o homem, olhe para Deus. Quando você diz isso, você está admitindo que o homem pode fazer tudo o que quiser de errado, porque eu não vou olhar para ele, eu vou olhar para Deus. Irmãos, eu trago esse direto do túnel do tempo com muito pesar no coração, no sentido de, né, dessa grande mulher de Deus que falam que era uma mulher, né, muito humilde, muito simples, né, uma pessoa que destoa totalmente daquele que é o presidente hoje, né, em personalidade, em caráter, totalmente diferente. Pelo menos é o que disseram, né? E a gente está trazendo esse fato e não colocando qualquer situação contra ela, né? Afinal de contas, ela já tinha partido. A situação foi o que foi feito e o que foi ensinado, e depois chega com uma mensagem para todo mundo ouvir. Meu Deus, meu Deus. As irmãs ficaram, mas pastor, e essa irmã não já morreu? Como é que bota a mensagem dela? Principalmente para aqueles irmãos que foram alvo do grupo de intercessão, dizendo, olha, tem idolatria aqui, você precisa jogar fora. E as pessoas pegaram foto de pais, de mãe, de filho, jogaram fora. E depois veio para cima da gente. Pastor, e agora? Aí a gente tem que dizer o quê? Minha irmã, importante é obedecer. Pronto. Na época eu me lembro muito bem que eu usei um texto até da Bíblia. Nada a ver, mas utilizei. Qual foi o texto? Foi assim. Você está lembrado que o Senhor disse, Moisés, fala a rocha, e ele fez o quê? Feriu a rocha. Aí eu perguntei à irmã, saiu água? Saiu. Mas o Senhor mandou falar, e ele feriu. Porque o Senhor estava preocupado com o povo. Embora Moisés estivesse errado, Deus estava preocupado com o povo. Eu disse, meu irmão, tem coisas que o líder erra. E Deus se preocupa com a gente. Pronto, foi o que eu disse. Saí por aí, né? Nessa tangente. Mas eu me lembro que foi uma situação que a gente precisou fazer vigílias, precisou, né, tratar com as pessoas, porque não estava admitindo essa situação. Não estava admitindo, tá? Meus queridos, somos podcast, tá aí mais um Direto do Túnel do Tempo que deu muito, muito, muito o que falar. E aí, você estava na igreja nesse dia? Você assistiu o culto? O foi que você pensou na hora? O que é que você acha dessa atitude? O que é que os irmãos que estavam ao seu redor falaram sobre isso? O que foi que seu pastor falou sobre isso? Nós queremos saber, tá? Meus queridos, encerrando aqui esse vídeo, curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo.